Continuando a aprofundar o conhecimento trazido pelos nossos convidados, teremos agora mais um case de sucesso com o tema Atuação em Fraudes Digitais. E para abordar esse tema, nós convidamos ele que é Enforcement Takedown Manager da Axure, Bruno Homem. Nossos aplausos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, me apresentar aqui, eu sou o Bruno, trabalho na Axure. Eu sou líder de toda a parte de takedown da Axure, que é toda a área que cuida da parte de remoção de fraudes. Então, perfil falso em rede social, phishing, é a nossa área que cuida, tanto a parte de operação quanto de produto. E hoje eu vou falar um pouquinho, acho que estão colocando ali a apresentação, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Opa. Tá, maravilha. Deixa eu voltar aqui. Como é que volta, gente? Aqui. Tá bom. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança da informação e a sua conexão com o negócio. Na verdade, isso veio a partir da minha própria experiência, do meu próprio background, trabalhando em segurança da informação. Já estou na indústria já faz uns 8 anos. E boa parte desse tempo eu atuei principalmente como gerente de contas, na parte de Customer Success, fazendo acompanhamento de carteiras de grandes clientes, clientes enterprise, que tinham muitos problemas de fraude, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção, principalmente quando a gente sentava numa cadeira para falar sobre planejamento, ou para falar sobre algum incidente numa sala de crise, eram sempre duas frases que surgiam, né? Isso não pode acontecer de novo, ou quando isso acontece, a minha área fica muito exposta. E aí a gente fica pensando, né? Às vezes era um caso de um perfil falso que viralizou de alguma forma nas redes sociais, isso teve um impacto grande no board, ou foi um caso de phishing que acabou chegando na presidência da empresa, e isso desceu numa velocidade assim muito rápida. E aí eu sempre ficava me perguntando assim, como que estruturas grandes, multimilionárias às vezes, de orçamento, de pessoas, com profissionais super capacitados, pode ter sido colocado em xeque todo um programa de segurança em função de uma fraude, em função de um phishing ou em função de uma exposição, né? Então, passando, né, a observar esses fatores, a gente vê aqui mapear alguns dos desafios de segurança da informação que eu fui concluindo durante os anos, e eu separei em 3 grandes categorias, né? A primeira, né, que é o Fear, Uncertainty and Doubt, que é a venda do medo, né? O medo é um bom vendedor, né? Todo mundo, né, principalmente agora as empresas digitalizando cada vez mais todas as verticais de negócio, tem o medo de uma indisponibilidade, o medo de um ataque, o medo do ransomware, e ele funciona como um bom vendedor. Porque a gente diz assim, ó, se a gente não conseguir investir nessa aplicação, se a gente não conseguir orçamento para colocar a gente aqui, se a gente não conseguir operar essas ferramentas, a gente pode ter um ataque. A indisponibilidade está cada vez gerando mais impacto também. Porque antes a gente tinha alguns picos de um e-commerce, por exemplo, tinha alguns picos de venda durante algum determinado período do dia. Hoje, os consumidores compram a todo momento. E a nossa janela para operar uma indisponibilidade, para poder corrigir alguma aplicação, para poder colocar em produção alguma coisa que vai mitigar uma fraude, um ataque, está cada vez menor. E é difícil mensurar, né, o ROI em função de perdas. Justamente porque toda vez que a gente coloca ali que isso pode acontecer, no momento em que acontece, esse programa é colocado em xeque. Tem a nossa dinâmica também de área de custos e não uma área de receita. O nosso portfólio cresce de forma exponencial. Então, cada ano, novas verticais surgem, novos produtos surgem, novas especificações surgem, e com isso, novas ferramentas, novos controles que a gente tem que colocar. E o nosso orçamento não sobe nessa mesma proporção, né? Alguém já trouxe aqui os dados, acho que o Felipe trouxe os dados do Gartner, né? O dele é um pouco mais atualizado do que o meu, inclusive, porque eu peguei um do início desse ano, e eles apontavam que em 2021 foi gasto 145 bilhões de dólares com orçamentos de produtos de segurança, e esse ano estavam previstos para 172 bilhões, né? Então, já baixou um pouquinho, o que corrobora com a nossa fala, né? Então, cada vez mais, as equipes de segurança e os CISOs têm mais cobrança por parte do board executivo, tem mais cobrança por parte dos usuários, tem mais cobrança por parte das equipes internas, e o nosso orçamento não acompanha.
E o que ocasiona esse tipo de questão? Toda vez que acontece algum ataque, toda vez que essa estrutura é colocada em xeque, os gestores acabam investindo muito tempo defendendo esse investimento, né, ao longo do ano. Então, a gente define um orçamento lá e, ao mesmo tempo, toda vez que tem que ter uma mudança de curso, toda vez que a gente precisa justificar algum tema, esse assunto volta à tona, porque justamente, né, a área de segurança está ali nas áreas de custo. O medo, como eu coloquei antes, ele vende muito bem, né? Então, a gente sabe, a gente está muito respaldado por essa narrativa de que um ataque está iminente, de que a gente não pode comprometer um dos nossos sistemas, a gente não pode comprometer nossas vendas, né? Mas, quando a gente fala isso ao longo do ano, né, e a gente vai conseguindo, de fato, mitigar, e a gente vai tendo sucesso nessa jornada de segurança da informação, o nosso apetite de risco vai subindo. Né? E com isso vão se questionando, por que eu preciso ainda de tudo isso, gasto nessa ferramenta? Então, isso acaba trazendo vários questionamentos que inclusive entraram de toda a minha jornada de Customer Success, que era justamente, Bruno, me ajuda a provar valor, me ajuda a mostrar esses resultados, né? E a maneira com que a gente consegue mostrar esses resultados é através de conexões com o negócio, né? Por isso que eu vou falar disso hoje. E também o déficit de mão de obra, né, e altos custos de retenção. A gente sabe, né, todo mundo já trouxe os dados que eu trouxe, né, mas a gente tem um déficit aí de 400 mil trabalhadores de TI só no Brasil, né, diz que hoje é o país mais deficitário no mundo desse tipo de mão de obra. E para o cenário de segurança, o mercado global está muito aquecido. Então, o que acontece? A gente tem constantes contratações, constantes ofertas, constantes assédios a todas as nossas equipes. E aí acaba entrando aquele leilão de salários, a retenção fica mais difícil, e toda essa pressão que vem das áreas de negócio, que vem do board executivo, quando acontece alguma coisa, reforça esse sentimento, reforça esse estresse, e fica mais difícil para o gestor conseguir reter aquele funcionário que não seja por um motivador de orçamento. Então, a gente tem uma dificuldade de defender um orçamento em determinado tempo, dificuldade de aumentar esse orçamento, e quando a gente precisa manter o que a gente tem também, a gente não consegue captar esses recursos para poder manter a coisa de pé, né? E assim, falando sobre uma área de custos e uma área que vende o medo, todo erro é desastre. Por quê? Porque a gente vende o que não vai acontecer. A gente está fazendo isso para que não aconteça. Estamos desenvolvendo essa aplicação para que ninguém invada a nossa rede. A gente está monitorando nosso perímetro para que a gente consiga identificar fraudes. E quando acontece? Eu coloco erro aqui, tá, gente? Mas não é um erro de segurança da informação, mas quando um incidente acontece. Porque o incidente não é uma questão de ser, é uma questão de quando. O incidente ele vai acontecer, né? E a gente está numa grande vitrine, porque é a primeira área, perguntam, tá, onde que segurança falhou? E não necessariamente falhou. Às vezes a aplicação, o usuário usa a mesma senha em pelo menos 17 aplicativos diferentes. Um malware do tipo Stealer consegue capturar em média 100 credenciais dentro de um dispositivo roubado. Então, às vezes o funcionário tem lá, o usuário tem lá o seu login corporativo cadastrado numa plataforma de terceiros e aquela plataforma vazou. E ele usa a mesma senha ou uma senha muito similar para acessar o ambiente da empresa. Então, a gente está suscetível a falhas internas e falhas externas, fora, né, claro, nem vou entrar na questão também dos insiders, né? Mas, pessoal, e como é que funciona a nossa realidade no cotidiano? Funciona assim, né? A gente tem a equipe de SI, a gente tem o risco, phishing, né, ransomware, tudo que vem, e protegendo o negócio. Mas se a gente tenta implementar qualquer coisa, né, era para ser um GIF aqui, mas tenta colocar um multifator de autenticação para ver quantos chamados de suporte vai vir de usuários que não conseguem acessar, né? E no fim a imagem que segurança passa para a empresa é o departamento do não, né? Pode isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Então, gente, a gente tem pressões vindo do board, dos usuários, do mercado, a gente tem o constante medo, que é o que a gente vende, e isso tem um impacto. E a indústria está medindo esse impacto. Então, aqui a gente traz um pouco da consequência desse tipo de modelo. Aqui foi alguns dados que eu levantei, tanto da Global CISO Survey de 2022, quanto da Bridewell,
que eles trazem. 48% dos CISOs hoje apresentando sinais de burnout, 79% dos CISOs, né, acreditam que podem ser vítimas de ransomware nos próximos 12 meses, 87% dos CISOs, esse foi o dado que mais me deixou preocupado ali, temem perder seu emprego após um incidente de segurança. Então imagina estar numa posição onde não pode errar nunca. E 4 em cada 10 CISOs deixariam seu trabalho no próximo ano em função de estresse. Então, isso tem um impacto não só nas organizações, mas isso tem impacto na carga de trabalho. E, pessoal, como é que a gente mitiga tudo isso? Como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente atenua tudo isso? Eu acho que não é uma solução, mas é principalmente algumas ferramentas que a gente consegue utilizar. Eu, no time de takedown, eu saí do time de Customer Success, assumi o time de takedown e a gente tinha um desafio muito importante, que era justamente drivar sucesso na remoção de fraudes e conseguir contemporizar com todos os nossos stakeholders, sejam eles clientes, sejam eles pessoal de suporte interno, seja pessoal de Customer Success, seja pessoal de vendas e de produto. E alguns dos benefícios que a gente fez conseguindo essa união entre negócio e segurança, né? entre a nossa área técnica e a área de negócio. A gente mudou o paradigma, né, de custo versus geração de receita. A gente conseguiu melhorar a nossa visibilidade, né, o impacto para todos os stakeholders. No momento em que segurança conecta com o negócio, né, ela se torna um catalisador do processo de inovação e a gente deixa de ser aquela equipe que diz não para tudo. A maior previsibilidade, redução de riscos, porque a gente gera engajamento com os times de negócio que vão vir para a segurança da informação, poder trazer esses inputs, poder trazer essas dúvidas, poder trazer o que eles querem fazer. Então, no momento que a gente passa a dizer sim, né, vamos fazer isso da forma mais segura possível, pega na minha mão, vamos fazer da forma mais segura possível, né? O nosso CEO, Fábio Ramos, gosta de dizer bastante, a segurança da informação tem que ser o freio do motor do Porsche, né? O Porsche corre muito rápido, mas o freio precisa ser melhor. E segurança da informação tem o papel de dizer, cara, acelera o que der, que o freio está aqui. E é esse tipo de mindset que a gente tem que ter, e esse é o tipo de condução que a gente precisa fazer com as áreas de negócio. E por onde começar? Por onde a gente pode começar a trazer a fazer um levantamento, a aproximar um pouco mais a área de segurança dessas áreas de negócio, né? Eu separei aqui em três principais pilares aqui. Um deles é a estratégia, que vai ser ligado muito com os líderes de equipe, muito com o CISO. O direcionamento, que é o que a gente vai descer para as equipes, para as gerências, para as equipes de coordenação, né? E os resultados, que é como a gente vai, o que a gente vai colher dentro desse processo. Bom, a primeira questão é entender a estratégia da empresa, né? Eu falo isso, parece ser, nossa, Bruno, entender a estratégia da empresa, mas eu faço essa pergunta, essa reflexão. Quantos coordenadores, gerentes, gestores, inclusive operadores, né, analistas das equipes de vocês, sabem qual é a estratégia da empresa? É uma pergunta meio difícil. O que segurança da informação está fazendo ativamente para que a empresa atinja esses objetivos nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Visão empresa 2030, visão empresa 2025. Né? Então, mapear... então, a gente tem que começar entendendo toda a estratégia da empresa, passando isso para todos os times de segurança, para quê? Para que eles saibam recepcionar essas demandas. Ah, não, se o fulano do marketing está me pedindo alguma coisa, ou se ele precisa acelerar essa entrega, está alinhado com a estratégia da empresa, então eu vou dedicar esforço, eu vou dedicar trabalho para isso, né? Então, o mapeamento dos stakeholders é a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, no time de takedown, que é entender quem tem interface com o time de takedown, né, da Xtur. Então, a gente mapeou que tínhamos suporte, a gente tinha Customer Success, produto e, né, nossos clientes. Então, ok, eu vou fazer um mapeamento de todas as necessidades deles. Então, trazer quais são os principais pain points, quais são os principais indicadores que essas áreas precisam demonstrar ou elas precisam para bater meta. E eu vou trabalhar com o meu time em cima desses indicadores. Então, o estabelecimento de confiança após mapear esses stakeholders, ele é muito importante, porque o time precisa confiar no processo que a gente tá fazendo.
Então, estabelecer com as lideranças das áreas, estabelecer com o board executivo que a gente está montando uma estratégia e que a gente vai mexer, inclusive, no apetite de risco dessa empresa, né, é importante para que a gente consiga drivar resultado e para que a mensagem chegue para todos os nossos touchpoints ao longo desse processo de aproximação, né? Então, o estabelecimento da confiança é a chave fundamental, não só das áreas de negócio com a área de segurança, mas também da área de segurança com a área de negócio, né? E o apetite de risco, que é entender até onde a gente consegue ir, até onde eu consigo acelerar, quantos quilômetros por hora meu Porsche consegue chegar, que meu freio consegue frear sem que a gente tenha algum estrago. Então, isso é muito importante para que a gente delimite até onde a gente consegue ir e como a gente consegue fazer. E estando isso claro para todos os stakeholders, a gente consegue ter uma gestão disso bem mais fluida. E eu coloquei aqui um último, né, a figura do BISO, que é o Business Information Security Officer. Isso está sendo bastante comentado na RSA. Desse ano na Califórnia foi um dos temas do trend que eles estavam conversando. Inclusive estava lá e a gente participou de alguns painéis bem interessantes, que tem muito material sobre como construir. Eu coloquei mais sobre como construir, né, procurando sobre como construir essa estratégia, e eles têm muito material interessante, que é a figura, né, de um especialista de segurança alocado nas áreas de negócio para conseguir drivar resultado, né. Então, esse termo está bem alto, é bem interessante e traz bastante insights legais aqui. Aí vamos falar um pouquinho de direcionamento, pessoal. Estou estourando o tempo aqui, mas vou tentar ser rápido. Depois de estabelecido quem são os stakeholders, como é que a gente faz para conseguir conectar com eles, né, enquanto gestão? A primeira questão que a gente fez na área de takedown foi ver todos os pain points desses stakeholders, da área de suporte, da área de CS, pelo que eles são medidos, e colocar a nossa área também para ser medido por alguns indicadores que eram em conjunto com eles. Então, no time de takedown, a gente fez uma unificação dos KPIs. Um deles foi, que virou a nossa North Star para todo o desenvolvimento do nosso produto, que foi a satisfação do nosso cliente, né, o Health Score do nosso cliente. A gente tentou simular com várias submétricas qual era a satisfação do nosso cliente em relação ao produto de takedown. E aí a gente inseriu isso nos monitoramentos das áreas de negócio. Então, a gente conseguia ter uma visibilidade do que a gente ajustava no nosso processo de takedown, que ia refletir no score dos nossos clientes, sem que a gente precisasse perguntar para eles a todo tempo: você está feliz com a nossa solução? Você está feliz com a nossa solução? Então, a partir disso, definidos os KPIs, todas as gerências, todos os analistas, todo o produto foi direcionado, nosso roadmap foi direcionado em torno dessa métrica. E a gente conseguiu construir uma ponte justamente porque estamos trabalhando com os mesmos KPIs. Então, o meu resultado é o seu resultado, né? E também o processo de escalonamento, que é justamente eu saber quem eu coloco numa sala de guerra para resolver um problema, quem eu aciono, estar disponível para acionar a qualquer momento. Então, quem é a pessoa certa no lugar certo para resolver aquele problema. Então, isso é um dos fatores que também estabelece a confiança. Então, colocar à disposição dessas áreas de negócio: essa aqui é a pessoa que vai colocar, ou esse aqui é o canal que tu vai reportar, e eu te garanto que a gente vai ter o melhor atendimento para essa demanda. Também é uma forma de estabelecer confiança, e é uma forma também da gente organizar esse processo, né, tanto de desenvolvimento de negócio, quanto de escalação de problemas ou gerenciamento de crise. A adaptação da linguagem, né, aqui eu coloco a questão da adaptação de linguagem, que é justamente a gente conseguir colocar à disposição desses stakeholders um portfólio de serviços ou produtos que segurança pode oferecer para eles naquele negócio. Então, mapeando esses pain points, trazendo todos esses inputs para a área entendendo a estratégia da empresa, conseguir fazer um portfólio de serviços que eu posso dar praticamente como um cardápio num restaurante, dizendo: cara, isso aqui tu pode pedir do nosso time, a gente vai ter uma pronta resposta. Com base nas necessidades desse time, ela é muito importante para gerar também essa conexão. E as ações, algumas ações de alto impacto, que eram ações que entravam diretamente nos KPIs desses nossos clientes. Vou dar um exemplo dos nossos stakeholders. Vou dar um exemplo, por exemplo, de e-commerce, né? Tem algumas categorias hoje de e-commerce que até
89% dos carrinhos que são gerados são carrinhos abandonados, né? E aí foi a Nuvem Shops fez um levantamento sobre isso. E cerca de 28% desses carrinhos abandonados, eles foram abandonados em função de um processo longo de cadastro, né? Que é uma ação que segurança pode ser diretamente influente. Imagina, se a gente consegue reduzir de 28% para 25%, esse número é um 3% a mais em cima desses 89%, né? Aliás, desses 11% que converte, que acaba sendo muito mais. Então, a gente deixa de ser uma área só medida pela segurança, só medida pelo que não acontece, ou só medida pelo desastre, passa a ser uma área que driva resultado, que driva receita, né? E os resultados, né, disso, maior clareza na comunicação, criação de champions das áreas, então eles entendendo melhor como é que funciona a área de segurança, passam a atuar como champions da área e defensores dessa área. Então a gente passa a ter um respaldo maior das equipes, inclusive em um momento de segurança. Não, peraí, segurança da informação, se não fosse segurança da informação, eu não teria alcançado esse objetivo, né, XPTO aqui, porque justamente a gente teve essa comunicação, a gente conseguiu reduzir o impacto nos nossos carrinhos abandonados em tantos por cento. Então a gente começa a ter respaldo maior também de outras áreas, né? E expertise do time nas áreas de negócio e até a nossa priorização de produto, priorização de projetos, que fica mais claro e fica mais fácil também da gente alinhar o que a gente vai propor de projetos para o board com o momento da empresa. Pessoal, só uns takeaways aqui, né? O que a gente sai de algumas informações aqui do que eu trouxe, que é o conhecimento estratégico da empresa. Então, termos todos os nossos membros dos nossos times com conhecimento estratégico da empresa, definição desses stakeholders. Então, quem são as áreas que vão ser mais impactadas por uma aproximação com segurança da informação, escalonamento em portfólio de serviços, entregar para eles o que eles podem esperar de vocês e como eles podem resolver problemas acionando vocês, e os KPIs compartilhados, direcionando, né, a ponta do barco para a mesma direção, para que a gente consiga, né, porque no momento que a gente direciona à frente, o resto todo vai junto. Pessoal, foi um pouco corrido, mas espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção de todos. Se quiserem conversar mais depois sobre isso, é um tema que eu gosto bastante. E obrigado mais uma vez. Boa tarde. Muito bem, Bruno.